Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aí à nossa aula. Espero que todos estejam bem aí. Muito prazer, eu sou o professor Marcos e nós vamos começar a estudar, a trabalhar a Lei Complementar número 11 de 93, que é a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, do MP. Você que está estudando, está se preparando para o concurso do Ministério Público, seja bem-vindo, porque cairão aí na sua prova de nível médio, no mínimo ali, ou no máximo 10 questões aí sobre a lei orgânica do MP, tá bom? Na nossa primeira aula, nós abordamos até o artigo de número 4. Nessa aula, nós vamos abordar e vamos falar sobre o artigo de número 5 em diante, tá bom? Então, seja bem-vindo. Vamos firme e forte começar aí a estudar artigo por artigo. Tudo bem? Tranquilo? Então, artigo 5. Pessoal, cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos, olha só, é competência, cabe ao Ministério Público exercer aí, olha só, o que, professor? Exercer a defesa dos direitos assegurados nas constituições. Nós estamos falando da Constituição Federal e estamos falando da Constituição Estadual, tá? Até porque o MP, ele é do Estado do Amazonas, tá? Sempre que se cuidar de garantir o respeito pelos poderes estaduais ou municipais, nós estamos falando dos poderes estaduais e municipais, poderes no sentido poder legislativo, poder judiciário estadual, poder legislativo municipal, até porque nós não temos o poder judiciário municipal, tá? Então, cuidado com isso, pelos órgãos da administração pública, estadual, municipal, seja órgão da administração pública direta ou indireta. Nós temos a concentração, nós temos também a descentralização dos órgãos da administração pública, direta e indireta, matéria de competência de direito administrativo. Tudo bem? Perfeito, tá? Pelos concessionários e permissionários, olha só, tá? Pelos concessionários e permissionários de serviço público estadual ou municipal. Pessoal, é competência da instituição, cabe ao MP exercer a defesa, vai defender os direitos assegurados na Constituição pelos concessionários. Os concessionários de serviço público, permissionários de serviço público, eles devem agir, eles devem sempre atuar de acordo com o ordenamento jurídico, estadual ou municipal, conforme aquilo que está previsto tanto na Constituição Estadual como também na Constituição Federal, tá bom? Por entidades que exerçam outras funções delegadas do Estado ou do município, ou executem serviço relevante, de relevância aí pública, ou executa aí serviço de relevância pública, né? Então o MP, ele vai defender, vai garantir que essas instituições, atuem de acordo com a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Muito bem, perfeito isso aí, tá? Tranquilo? Vamos continuar de boa, tranquilidade, perfeito, tá, pessoal? Parágrafo único. No exercício das atribuições, aqui se refere a este artigo, incumbe ao Ministério Público, entre outras providências. Então, dentre, aí essas competências que acabamos de citar, tá? Também cabe ao MP, outras providências aí. Vamos ver aí quais são essas providências. 1. Receber notícias de irregularidades. Petições, olha só, o MP, ele vai receber, pode receber notícias de irregularidades
petições ou reclamações de qualquer natureza e promover as apurações cabíveis que lhes sejam próprias e dar-lhes as soluções adequadas. Então, cabe também ao MP receber notícias de irregularidades, né? Uma permissionária, uma concessionária, um órgão da administração pública direta e indireta, uma entidade, tá? Então, está cometendo aí infrações, né? Está atuando de forma irregular, não está respeitando a Constituição Federal, não está respeitando a Constituição Estadual. O MP ele pode receber essas notícias, tá? Ele pode também promover a apuração por meio de um inquérito civil, não é isso? Inquérito civil, tranquilo, de boa? Zelar pela celeridade e racionalização. Então vai zelar pela celeridade e racionalização dos procedimentos administrativos, sem mais racionais, mais célere, né? Dar andamento no prazo de 30 dias, marca isso aí. Recebeu a notícia, a irregularidade, recebeu as petições ou reclamações, o MP ele vai dar andamento e ele tem um prazo aí de 30 dias para dar andamento aí a esse processo, a essa situação. Beleza? Tranquilo, de boa? Vamos continuar firme e forte aqui. Promover audiências públicas e emitir relatórios. Então pode promover audiências públicas e emitir relatório anual ou especial e recomendações dirigidas aos órgãos e entidades mencionados nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput deste artigo, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como olha só, voltando aí, tá? Eita. Voltando aí. Isso mesmo. Tá? Vamos lá. Caput deste artigo, requisitando os destinatários a divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito. Resposta aí por escrito. Pessoal, artigo 6. Os responsáveis pelo controle interno e externo dos atos do poderes do Estado e de entidades da administração direta e indireta, porque nós temos aí os responsáveis, né, pelo controle interno e externo dos atos dos poderes do Estado e de entidades da administração direta e indireta. Exemplo, usar aqui a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem aí a Corregedoria, que exerce o controle interno da Guarda Municipal. E a Guarda Municipal é um órgão que pertence à administração direta da Prefeitura Municipal de Manaus, a administração pública, né, municipal de Manaus, e a ouvidoria, que exerce o controle externo da Guarda Municipal de Manaus, tá? As quais se refere o artigo 3º da Constituição Estadual, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão conhecimento ao Ministério Público, né? Então é um dever. Então, os órgãos, as entidades, a administração direta e indireta, né, que se refere ao artigo 3 da Constituição Estadual do Estado do Amazonas. Eu só quero verificar isso, pessoal. Só baixar aí a Constituição do Estado do Amazonas para você verificar essa situação. E aí, é claro, né, sabendo aí da irregularidade, elas devem aí repassar essa informação de irregularidade para o Ministério Público, tá? Para o Ministério Público, então, tomar as devidas providências, tá? As devidas providências. Artigo 7 aí. Vamos lá, firme e forte. Artigo 7. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira, cabendo-lhe especialmente, pessoal, marque esse artigo 7º aí. O Ministério Público tem autonomia, o Ministério Público é assegurado autonomia funcional, administrativa e financeira. Você sabe que o MP, ele vai aí de acordo com a LOA, Lei de Orçamento, né? Aí com a LOA, e estipular, organizar, fazer aí o seu plano, tá? De gasto anual. E aí envia ao governador, o governador envia à Assembleia Legislativa. É autonomia financeira, autonomia funcional, tem autonomia funcional, né? Funciona de acordo aí com as disposições, né? Os poderes não podem impedir, não podem se intrometer no exercício finalístico do Ministério Público. E a administrativa é porque tem também autonomia para se organizar, se mudar, né? Então,
nós temos aí assegurado ao MP a autonomia. E o que é importante? Autonomia funcional, autonomia administrativa e financeira. Praticar atos próprios de gestão. Perfeito, está relacionado aí com a autonomia administrativa. Praticar atos de decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal. Também aí autonomia administrativa. Elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos. Também adquirir bens, contratar serviços, pode. Propor ao poder legislativo. Aqui nesse caso, o MP ele vai propor aí ao poder legislativo, tá? A criação, propor ao poder legislativo a criação, aí nesse caso, tá? E extinção dos cargos. Por quê? Porque cargo é criado por lei, extingue-se por lei. Por isso que vai propor ao legislativo, porque se é criado por lei e extinguido por lei, só o poder legislativo tem essa autonomia, essa autoridade, tá? Então, propor aí ao poder legislativo a criação e extinção. Também propor ao poder legislativo a criação e extinção dos cargos de serviços auxiliares, que no caso aí vocês estão se preparando para fazer o concurso do MP para agente de apoio do Ministério Público. Promover os cargos iniciais de carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento. É a autonomia do Ministério Público. Promover aí, as devidas promoções por merecimento e antiguidade aí dos cargos, dos membros da MP, de entrância inicial para entrância final, tá? Tudo bem? Editar atos de aposentadoria e exoneração e outros que importem vacância de cargo de carreira e dos serviços auxiliares, tá? Editar atos de concessão, alteração e cassação de pensão por morte e outros benefícios previstos nesta lei. Organizar ações, secretarias e serviços auxiliares das procuradorias e promotorias de justiça. Compor os seus órgãos de administração e elaborar os seus regimentos internos. Pessoal, o que é interessante para a gente observar aqui é em relação a essa autonomia. Então, é ter essa clareza que o MP ele tem autonomia. Ele tem autonomia. Professor, qual é a autonomia do MP? Olha só. Autonomia administrativa, autonomia funcional, eita, meu Deus do céu, autonomia funcional, tá? E autonomia financeira, Então, te liga aí porque a banca pode perguntar, se o MP ele tem autonomia, administrativa, autonomia funcional e autonomia financeira, tá? Autonomia financeira. Beleza, tranquilo, de boa. E o último aqui, exercer outras competências delas decorrentes. Então, pode exercer aí outras competências delas decorrentes. Parágrafo único. As decisões do MP, fundadas em sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, têm eficácia, pessoal, tem eficácia plena. Então, as decisões, do MP, obedecidas às formalidades legais, porque a lei exige que seja daquela forma, daquele jeito, tem eficácia plena e executoriedade imediata. Então, pessoal, gera logo efeito, não precisa esperar, meu cabelo tá, meu Deus do céu, não precisa esperar a decisão do judiciário. O cara pode adentrar ao judiciário, ele pode recorrer da decisão, ele pode, mas, as decisões do MP, fundada na sua autonomia funcional, administrativa e financeira, obedecidas às formalidades legais, tem eficácia plena, tá? E executoriedade imediata. Então, de imediato já tem efeito. Ressalvar as competências constitucional do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas, tá? Tranquilo, de boa. Vamos lá, seguir firme e forte. Artigo 8º. Ao Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO.
lei de diretrizes orçamentárias, encaminhando-a diretamente ao governador do estado, que submeterá ao poder legislativo. Pessoal, marca isso aí. Então, o MP, relacionado aí com a autonomia, né, financeira, ele vai aí elaborar a sua proposta orçamentária. Marca isso aí, importante, tá? Orçamentária, tá? De acordo com a lei, não pode ser de qualquer jeito, tem que ser aí conforme a lei orçamentária, tá? E vai encaminhar ao governador, tá? Ao governador. E o governador submete aí ao poder legislativo. Professor, o MP fez a sua proposta orçamentária, mas não está de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias. O governador, ele devolve? Não devolve. O governador, ele vai fazer os ajustes necessários e encaminha ao poder legislativo, mas não devolve. Professor, o MP não fez no prazo, não fez. O governador vai considerar a última e vai fazer os ajustes e encaminha ao poder legislativo. Parágrafo 1º, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, aqui também interessante, tá? É um ponto muito interessante, tá? Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares especiais, seriam entregues até o dia 20 de cada mês, vinculado a qualquer tipo sem vinculação, aliás, né? Sem vinculação a qualquer tipo de defesa, tá? Aliás, de despesa, tá? Tranquilo, de boa? Firme e forte? Vamos continuar aí. O recurso próprio não originários do Tesouro serão utilizados em programas vinculados à finalidade da instituição. Pessoal, marca isso aí. Vou marcar aí. Vamos marcar isso aí porque é interessante. Então, os recursos próprios não originários do Tesouro, não vem do governo, não vem do Estado, serão utilizados em programas vinculados às finalidades da instituição, sendo vedada outra destinação. É um aluguel. O MP tem um prédio que ele aluga, é um recurso próprio. Tem um carro que ele aluga, é recurso próprio. Tem uma palestra que o MP deu, recurso próprio. E aí é destinado às finalidades da instituição, sendo vedada outra distinção. O professor não pode dividir entre isso? Não pode. Tem que, né, usar conforme a finalidade da instituição. Perfeito, pessoal? Agora marca o artigo 8º, a fiscalização contábil. A fiscalização contábil. Nós estamos falando aqui do controle interno e do controle externo. Olha lá. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial do Ministério Público, quanto a legalidade, a legitimidade e economicidade, a aplicação de dotações, recursos próprios e renúncia de receitas será exercida pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo vai exercer um controle externo em relação à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, no que diz respeito à legalidade, à legitimidade e à economicidade, tá? E internamente pelo Colégio de Procuradores de Justiça. Então, quem exerce esse controle internamente é o Colégio de Procuradores de Justiça. Tudo bem? Já o controle externo em relação à legalidade, legitimidade e economicidade, contábil, financeira, orçamentária do MP é a Assembleia Legislativa. Tudo bem? Tranquilo? De boa, pessoal. As diretorias de planejamento, cadê? Orçamento e finanças e a divisão de controle interno apresentarão ao Colégio de Procuradores de Justiça até o 10º dia útil do mês subsequente relatório circunstanciado sobre a execução do orçamento e situações financeiras, apresentando o balancete trimestrais respectivos. O Procurador-Geral de Justiça apresentará ao Colégio de Procuradores de Justiça relatórios dos resultados do exercício financeiro até o dia útil do mês de fevereiro, no ano seguinte ao da prestação de conta.
tá? Pessoal, o relatório de que trata o parágrafo anterior será distribuído na forma do regimental para deliberação na pauta de sessão seguinte. E aqui, lembrando que o professor sempre vai destacando aquilo que é mais interessante para a sua prova, para você não perder tempo e ser bem objetivo, para você gabaritar aí na sua prova, que vai cair a Lei Orgânica do Ministério Público. Para o exercício da auditoria financeira orçamentária, o Colégio de Procuradores de Justiça poderá ser auxiliado por servidores. Então, servidores que atuam nessa área de orçamento, tá? Auditoria financeira, eles podem auxiliar o Colégio de Procuradores. Constitui ato de improbidade administrativa do Procurador-Geral de Justiça, na forma do artigo 11 da Lei 8.429 de 92, sem prejuízo das demais sanções civis, ou seja, penais e administrativas, a recusa em fornecer ao Colégio de Procuradores. Então, o procurador, o PGJ, não pode recusar, não pode deixar de fornecer aí, tá, ao Colégio de Procuradores documentos necessários para fazer esse controle, tá bom? Artigo 9, qualquer pessoa, marque isso aí, qualquer pessoa, marque isso aí, ouça o que eu estou falando, ouça, leva a sério o que eu estou falando. Qualquer pessoa partido político, associação legalmente constituída ou sindicato poderá provocar a iniciativa do Ministério Público por irregularidade ou ilegalidade do ato de agente público para que se promova, em sendo o caso, sua responsabilidade criminal ou administrativa. Então, qualquer pessoa, cuidado, não é qualquer cidadão. Eu fiz questões inéditas, falei qualquer cidadão, teve gente que caiu, não é ação popular, não é ação popular, é qualquer pessoa, partido político, associação, a associação pode ser qualquer uma não, legalmente constituída, conforme a lei, conforme o Código Civil, tá? Ou sindicato poderá provocar a iniciativa do Ministério Público por irregularidade ou ilegalidade do ato do agente público, ou seja, ato de agente público. Pessoal, agente público é todo mundo que atua na administração pública. Eu estou falando daquele que tem uma função pública, estou falando que tem cargo público, do cara que tem um emprego público, todo mundo que tem alguma ligação com a administração pública, agente público, tá? O servidor público deverá representar o Ministério Público quando for o caso contra ato lesivo ao meio ambiente, ao patrimônio público, aos direitos do consumidor, da criança e do adolescente, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e a outros interesses difusos, coletivos e individuais. Difusos, coletivos e individuais. Indisponíveis, individuais, homogêneos, tá? Já trabalhamos isso aí, tá? O servidor, ele deverá, é uma obrigação, é um dever. É dever dos órgãos e instituições do Poder Executivo do Estado e municípios com atribuições diretas ou indiretas de proteção e controle informar ao Ministério Público sobre ocorrência de conduta ou atividade considerada lesiva aos bens, direitos e interesses referidos no parágrafo único do artigo 9 desta lei. Artigo 11. Os responsáveis interno e externamente, tá? Interno e externamente, tá? E externo dos atos dos poderes do Estado, dos municípios, das entidades da administração pública, direta, indireta e fundacional, direta e fundacional, direta e fundacional, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela darão conhecimento ao Ministério Público, tá? Artigo 12. O órgão do MP que tiver assento junto aos tribunais, bem como junto ao juízo de primeiro grau, nesse caso aqui junto aos tribunais, são os procuradores, junto ao juiz de primeiro grau, são os promotores, participará de todos os julgamentos pedindo a palavra quando julgar necessário, sempre que sustentando por escrito, né? É uma lei que às vezes ela não segue uma lógica, né? Ela coloca uma coisa aqui que tem nada a ver com a outra que está acima, então é uma lei que está toda desorganizada, né? Aqui está falando do órgão do Ministério Público que tiver assento junto aos tribunais, bem como junto ao juiz do primeiro grau, participará. Junto aos tribunais, quem tem assento são os procuradores de justiça, tá? E junto ao juiz do primeiro grau são os promotores de justiça. Beleza, pessoal? Tranquilo? Questão de número 13. É imprescritível a presença do membro do Ministério Público nas sessões de julgamento de processos que lhe forem afetos.
Aliás, eita, professor, o senhor falou imprescritível. É imprescindível. Está dizendo, ó, é necessário, é obrigatório, tá? É necessário, é obrigatório, é imprescindível a presença do membro do MP nas sessões de julgamento de processo que lhes forem afetos. Beleza? Tudo bem? Tudo numa boa? Nenhuma autoridade ou órgão, entidade, administração pública, direta, indireta ou fundacional, sob pena de lei, poderá opor ao Ministério Público sob qualquer pretexto. Opor é ali resistir, à exceção de sigilo, sem prejuízo da subsistência, tá, do caráter reservado em informação do documento que lhe seja fornecido. O MP, sem prejuízo das dependências existentes, instalará as procuradorias e promotorias de justiça em prédios, salas e gabinetes sob administração, integrante do conjunto arquitetônico dos fóruns ou tribunais, tendo vista dos projetos de reforma ou construção de prédios forenses, competindo-lhe concorrer nos custos da obra, né? Ou seja, ele vai ajudar aí, né? 16. O Ministério Público zelará pela observância da Constituição Federal, Estadual e das leis, assim como exercerá outras atribuições que lhe forem conferidas, desde que compatível com a sua finalidade, vedada a representação judicial e consultoria judicial de entidade pública. Não pode, pessoal, marca esse artigo 16, tá? Principalmente no que diz respeito a essa parte aqui. Olha só. Vedada a representação judicial e consultoria de entidade. Professor, não pode? Não pode. É proibido. É vedado. Não pode. Pessoal, muito bem. Chegamos ao artigo 17. Isso mesmo. Fica para a nossa aula de número 3, o artigo 17. Por quê? Pessoal, vai cair na sua prova a estrutura, a organização do Ministério Público, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Tchau, fui!